Senhoras e senhores, muito boa noite. Damos início ao ato solene em comemoração aos 176 anos da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Itajubá. Para darmos início a este ato solene, convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor vereador Silvio César Vieira, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. O excelentíssimo senhor Roberto Garcia Sorge, Dr. Bob, vice-prefeito de Itajubá. A excelentíssima senhora doutora Letícia Drummond, juíza de Direito e diretora do Foro da Comarca de Itajubá. O excelentíssimo senhor vereador Rafael Gonçalves, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal. A excelentíssima senhora vereadora Andressa Daiane da Silva Arantes, primeira secretária da mesa diretora. O excelentíssimo senhor vereador Márcio Maluf Caldas, segundo vice-presidente da mesa diretora. A excelentíssima senhora vereadora Vera Lúcia de Souza Moalen, segunda secretária da mesa diretora. Dr. Marcos Antônio de Olivas, presidente da Academia Itajubense de História. Também convidamos neste momento os demais vereadores desta Casa Legislativa para que assumam seus lugares no plenário. O vereador Kenner Augusto Maia. O vereador Luciano Ramon de Souza. O vereador Osmar de Assis da Silva. O vereador Rafael Henrique Rodrigues. O vereador Samer Carvalho. E o vereador José Roberto Floriano. Aqui também gostaríamos de registrar com especial deferência a presença do senhor Antônio Mauro Ferreira e demais familiares. O senhor Antônio Mauro é tataraneto do coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva, vereador e presidente da primeira legislatura da Câmara Municipal de Itajubá entre os anos de 1849 e 1852. Na presente solenidade, o senhor Antônio Mauro fará a entrega simbólica de um exemplar do livro que resgata a vida e o legado do coronel Caetano, como gesto de preservação da memória e continuidade histórica do Poder Legislativo Municipal. Gostaria que o senhor Antônio ficasse em pé para que todos pudessem ovacioná-lo nesse instante. E aqui também eu faço o registro da ilustre presença também, além de todos os amigos, familiares que estão aqui nesta noite, nesse ato solene tão simbólico e importante para a história da cidade, eu registrando também a presença do coronel Fábio Assis, que é o comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui na nossa cidade de Itajubá. Seja bem-vindo, muito obrigado.
Nesse instante, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, Silvio Vieira, e todos podem tomar os seus assentos. Uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse ato solene que a gente fez com tanto carinho, em comemoração aos 176 anos da primeira sessão ordinária da nossa Câmara Municipal de Itajubá, realizada em 30 de junho de 1849. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional e, em seguida, o hino de Itajubá.
E dando a continuidade, convido o senhor Luiz Gonzaga Costa, o diretor da escola aqui do Legislativo, para realizar a abertura oficial da solenidade com uma breve contextualização histórica referente a esta data. Excelentíssimo senhor vereador Silvio César Vieira, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da mesa e também os vereadores e vereadoras presentes. Cumprimento também todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham nesta noite e também aqueles que nos acompanham pela internet. Boa noite. A realização desse ato solene tem como motivação principal celebrar os 176 anos da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, ocorrida exatamente nessa data, em 30 de junho de 1849. Mais do que uma comemoração, trata-se de uma oportunidade de valorizarmos a história do poder legislativo itajubense e de seu papel essencial na promoção da cidadania e também da vida democrática em nosso município. Foi naquela sessão inaugural que se deu início formal à atuação dos vereadores em nossa cidade, marcando o nascimento institucional da Câmara Municipal de Itajubá, como instrumento legítimo de representação popular. Entendo que a Câmara Municipal está cumprindo plenamente sua missão institucional: preservar, divulgar e promover o conhecimento sobre o funcionamento e a história do Parlamento Municipal. Este ato solene representa, portanto, uma homenagem à história, ao presente e também ao futuro dessa Casa Legislativa. Queremos, nessa oportunidade, prestar nossa deferente homenagem aos primeiros vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal de Itajubá
na legislatura de 1849 a 1852. Ao todo, foram 7 vereadores naquela primeira legislatura. Os pioneiros da representação política de nosso município, que lançaram as bases do parlamento que hoje comemoramos. Destaco também, com especial respeito, o momento simbólico e carregado de significado que viveremos nessa noite. A entrega solene de um livro que resgata a vida do coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva, que foi vereador e um dos presidentes da Câmara nessa primeira legislatura. Essa entrega, senhor presidente, que será feita por um de seus descendentes ao atual presidente da Câmara, reveste-se de grande valor histórico e institucional. Naquela época, os presidentes da Câmara também exerciam funções executivas, sendo responsáveis pela prática, pela administração da cidade, e o coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva foi um deles. Assim, a entrega desse livro torna-se mais do que um gesto cerimonial. É um ato de reconhecimento, um ato de resgate da memória e de valorização do legado de um homem que esteve à frente dessa cidade, colaborando para que nos tornássemos a Itajubá de hoje. Nessa noite, também o Dr. Marco Antônio Olivas, presidente da Academia Itajubense de História, nos brindará com um resgate histórico da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal, abordando acontecimentos, personagens, decisões que marcaram o período de 1849 a 1852, quando se iniciou a construção institucional do Parlamento Municipal. Para encerrar minha fala, desejo que essa solenidade nos inspire a seguir cultivando a história e fortalecendo os princípios que regem o Parlamento Municipal. A legalidade, a ética, a representação e o compromisso do bem comum. Muito obrigado. Senhoras e senhores, membros que compõem esta mesa, demais autoridades, vereadores e vereadoras e o público que nos acompanha, tanto aqui quanto em casa também, de maneira online. Abraço de uma maneira especial a família que está aqui hoje também para viver esse momento especial. Hoje, neste ato solene, temos a honra de celebrar um dos momentos fundadores da história política e institucional de Itajubá. Há exatos 176 anos, em 30 de junho de 1849, os primeiros vereadores da nossa cidade realizaram a primeira sessão ordinária desta Câmara Municipal. Quanta história já se passou depois disso, né? Reunidos sob os preceitos da lei e com o espírito de serviço público, aqueles cidadãos iniciaram uma longa e contínua trajetória de construção do poder legislativo em nossa terra. Homens honrados como Caetano Ferreira da Costa e Silva, Antônio Dias Pereira, José Caetano Grilo, entre outros, abriram os trabalhos que dariam voz ao povo de Itajubá. E uma particularidade, naquela época, o presidente da Câmara era também o prefeito, né? A ata daquela sessão nos revela um compromisso com a organização da administração local e a fiscalização do território e o fortalecimento das nossas instituições. Mais do que um registro histórico, aquele momento representa um pacto cívico que se renova a cada legislatura. Hoje, nós que estamos aqui, temos a responsabilidade de representar a população itajubense neste parlamento. Rendemos homenagens à memória desses pioneiros e reafirmamos nossos compromissos com os valores republicanos e, principalmente, a democracia. Que esta solenidade
inspire as futuras gerações a conhecer e dar valor à nossa rica história, e que continuemos honrando com ética e dedicação o legado iniciado por esses homens tão valorosos há 176 anos. Obrigado a todos. Viva a Câmara Municipal de Itajubá. Agora eu passo a palavra ao meu amigo, meu professor e doutor Marco Antônio de Olivas, presidente da Academia Itajubense de História, para um resgate da história da Câmara Municipal de Itajubá no ano de 1849. Boa noite. Primeiramente, agradeço pelo honroso convite para participar deste ato solene em que se comemora a primeira reunião desta Casa Legislativa. Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itajubá, senhor Silvio César Vieira, que na sua pessoa cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa. Excelentíssimo vice-prefeito municipal de Itajubá, Dr. Roberto Sorge, meu amigo, Dr. Bob, digníssima diretora do Foro da Comarca de Itajubá, excelentíssima juíza de direito, doutora Letícia Drummond, digníssimo diretor da Escola do Legislativo Heraides Rabelo, senhor Luiz Gonzaga da Costa, o qual gentilmente me fez esse convite, muito obrigado por esta oportunidade, representante da família do coronel Caetano Ferreira da Costa, senhor Antônio Mauro Ferreira e demais familiares, é uma honra recebê-los aqui também. Autoridades, cidadãos, convidados, queridos amigos que aqui estão. Antes que eu inicie a minha fala, eu vou tomar a liberdade, eu quero passar para as mãos do presidente da Câmara Municipal o exemplar do livro da História da Comarca, para que ele componha o acervo da Escola do Legislativo. Bom, o professor, quando pega para fazer alguma coisa, a primeira preocupação dele é levar de uma linguagem que todo mundo possa entender. Então, eu vou tentar, de uma forma bem sucinta e bem didática, tentar fazer um resgate do que foi essa primeira reunião que aconteceu na Câmara Municipal. O estudo da história política, econômica e social de uma cidade pode fornecer uma compreensão mais profunda das suas instituições, cultura e desafios atuais. Para compreender a importância de determinado momento histórico, faz necessário situá-lo em seu contexto, por meio das circunstâncias em que ele ocorreu. Assim, nada melhor do que regressarmos um pouco no tempo para entendermos melhor o que significou a emancipação política de Itajubá. Aqui eu começo a trazer a todos os presentes algo muito interessante da época do período colonial e período imperial, que a administração de uma vila, de uma freguesia ou de uma cidade, ela era dividida entre a administração paroquial e a administração provincial. Uma vez que à época não existia ainda a laicidade do Estado, e a religião, ela tinha o poder muito grande sobre a administração do local. Então, para nós contextualizarmos isso, a paróquia e a província. As câmaras municipais surgiram no Brasil antes das prefeituras e do judiciário. Elas têm suas raízes no período colonial, com a introdução das câmaras pelos colonizadores portugueses. Foram as primeiras formas de organização política local estabelecidas no território brasileiro, com o objetivo de administrar as vilas e cidades, atuando tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Possuíam amplas funções, incluindo, além da administração da cidade,
a arrecadação de impostos, a manutenção da ordem pública e a aplicação da justiça. As prefeituras, como órgãos executivos municipais, e o judiciário, como poder independente, surgiram posteriormente com a evolução da organização política e administrativa do país. Como se trata de uma primeira reunião, já ocorrendo em 1849, portanto, dentro do período imperial, já passarei para o período imperial para termos um entendimento. Após a independência do Brasil, em 1822, foram estipuladas algumas reformas na estrutura e administração das câmaras municipais. A Constituição de 1824 deixou determinado que a Câmara Municipal deveria ser composta por vereadores, sendo estes membros responsáveis pela economia da cidade e pelo governo municipal, excluindo assim as funções judiciárias do seu âmbito de atuação. Além disso, mudanças mais profundas foram definidas pela lei de 1º de outubro de 1828, mais conhecida como Regimento das Câmaras Municipais, que definiu a forma de organização e o funcionamento destes órgãos no Império, modificou a forma de eleições e reafirmou a natureza estritamente administrativa dessas instituições, não lhes cabendo mais a jurisdição contenciosa que exerceram ao longo do período colonial. Característica interessante do voto do Império era que as votações inicialmente ocorriam em 4 graus. Os cidadãos da província votavam em outros eleitores. Os compromissários, que elegiam os eleitores da paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores provinciais, os quais finalmente nomeavam os deputados. Então, uma eleição, para chegar numa Câmara Municipal, ela passava por 4 graus. 4 graus que eu vou explicá-los para vocês aqui depois, de uma forma bem didática, para nós entendermos o contexto da época. Algumas dessas coisas, dessas características, as câmaras da cidade se comporão de 9 membros e das vilas de 7 e de 1 secretário. Então já tinha uma diferença entre quando nós falávamos em cidades e nós falávamos em vilas. Começava-se antigamente, gente, com uma pequena aldeia que transformava em arraial, de arraial transformava em freguesia, freguesia transformava-se em vila e vila tornava-se cidade. Vila seria praticamente o nascedouro já da cidade com a sua independência administrativa. Isso porque a emancipação política de Itajubá, quando ela é elevada à categoria de vila, já foi um grande degrau, um grande passo para o nosso município. Para votar nas eleições paroquiais, que eram a base para a escolha dos vereadores, era necessário comprovar uma certa renda anual, demonstrando que a pessoa fazia parte da elite local. Essa elite local não era necessariamente voltada a latifundiários, comerciantes e fazendeiros, mas eram pessoas que já tinham economia própria e fonte de renda suficiente para a sua subsistência. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um período entre um colonial e imperial, que existiam colonos e existia a escravidão. Eis o porquê dessa característica ímpar que tem na escolha de quem poderia votar. Podem ser vereadores todos os que podem votar nas assembleias paroquiais, tendo 2 anos de domicílio no termo. Então, a exigência é que a pessoa residisse naquele lugar, no mínimo por 2 anos, e ele fizesse parte desses eleitores paroquiais. O número de vereadores oscilava de acordo com o número de fogos da vila e de seus habitantes. E agora aqui, eu vou trazer para vocês a riqueza da história. Estou colocando os óculos para poder enxergá-los, tá? Que aqui eu tiro para ler e coloco para enxergá-los. Veja bem, quando fala oscilava com o número de fogos, era um número de casas com fogão. Número de casas com fogão era o que dava para determinado lugar a condição de pleitear a sua ascensão à vila ou à cidade. Por que isso, gente? Porque, primeiro, eu até separei algumas características para vocês verem.
Nessa época, a expressão número de fogos servia como uma aproximação do número da família e, por extensão, da população daquela localidade. Tá? O fogão, a casa com fogão, ela trazia primeiro a subsistência daquela família. Aquela família, a partir do momento que tem um fogão em casa, ela pode produzir o seu próprio alimento para a sua própria subsistência e, consequentemente, produzir. Para terem uma ideia, dentro do que eu pesquisei, funcionava assim. Nós temos uma província. Essa província, ela é um determinado lugar, que nós poderíamos pegar, depois eu falo mais detalhadamente, a região de Itajubá, Delfim Moreira, Marmelópolis, Venceslau Braz, Brasópolis, a Santa Rita, inclusive até Pouso Alegre, pegava essa região, contavam-se um número de fogões, casas com fogão, e para cada 100 casas, poderia escolher um eleitor, dentro daquela província. Esse eleitor seria o eleitor paroquial que eles iriam representando o povo. Nós já trazemos aqui, então, um germe da democracia representativa que temos nessa casa, onde os senhores e as senhoras representam aqui a população itajubense. Esses eleitores paroquiais, então, eles iriam eleger os compromissários, que eram os vereadores. E estes vereadores depois iriam eleger os deputados. Então vejam os graus que tinham dentro desta questão, dentro desta província, número de fogões. Tá certo? Então isso aí eu achei de uma curiosidade ímpar para podermos entender de que época nós estamos falando, para vermos a importância das dificuldades da época, para podermos chegar onde estamos hoje. Estamos nos ombros de gigantes. Enxergamos mais longe porque estamos nos ombros de gigantes. Se não fossem eles, não estaríamos aqui hoje comemorando esse ato histórico. O mais votado seria o presidente da Câmara Municipal, que também exercia a função de prefeito, sendo que os demais eleitos eram considerados vereadores. Uma coisa importante também é que quando fala casa com fogão, gente, todas as casas, a cozinha era do lado de fora da casa. Então ficava muito fácil contar os fogões. Tinham alguns IBGEs daquela época, vamos colocar assim, que contavam pela fumaça. Ali tem fogão. Por quê? Justamente para preservar a própria segurança da casa com relação a incêndios. Tá? Veja, o processo de emancipação de Itajubá, que envolveu a criação da freguesia em 1832, teve o seu início com a vinda da imagem de Nossa Senhora dos Remédios em 1843 e, finalmente, a sua emancipação em 1848. Nesse período, a emancipação do município se dava com a elevação de sua sede à categoria intermediária de vila. Para que esse desejo se realizasse, a vila deveria oferecer certa prosperidade, adiantada vida econômica, e uma determinada população contada pelo número de fogões, progresso urbanístico, recursos e melhoramentos outros estipulados por lei e que se elevava a cidade. Então veja que um determinado lugar, para pleitear uma elevação de categoria de freguesia para a vila, ele tinha que apresentar à província, ao governo provincial, todas essas características. Caso contrário, ela seria reprovada, ela seria teria indeferido este pedido dela junto ao governo provincial dessa elevação de categoria. Durante todo o período do Império, até 1930, o presidente da Câmara era, ao mesmo tempo, o agente executivo municipal, que hoje se denomina prefeito. E aí, para efeito, como nós estamos falando de história, e todo dado ele é importante para nós termos uma ideia, para nós podermos entender. Nós tínhamos agente administrativo em Itajubá? Claro que tínhamos, sempre tivemos. Nenhum lugar fica sem um administrador. O agente administrativo, tanto no período colonial, quanto no período do Império, e até mesmo nos anos iniciais da República, ele existia como presidente da Câmara. O presidente da Câmara assumia também a condição de prefeito. Então,
Na época da monarquia, que é o período imperial, nós tínhamos os agentes executivos, que era o presidente da Câmara, e no nosso primeiro quatriênio, nós tivemos como prefeito, neste caso, presidente da Câmara, o coronel João Carneiro Santiago. Quando nós chegamos na República, tá certo? Continuava sendo o presidente da Câmara, que em 1889, o ano da proclamação da República, nós tivemos o nosso querido, que conhecemos por nome, Dr. Xavier Lisboa. Então agora nós sabemos por que tem, né, uma rua, Dr. Xavier Lisboa, a gente fala tanto, chama-se Antônio Maximiano Xavier Lisboa. E aí, quando chegamos em 30, que é o Estado Novo, que entra com Getúlio Vargas, aí sim, cria-se a função do prefeito. Mas só que este prefeito ainda era nomeado pelo interventor, tá certo? E isso vai se estender até término de 45, vem a Constituição de 46, que é uma Constituição democrática, e a partir de 47 nós temos a primeira eleição direta para prefeito, onde o primeiro prefeito eleito diretamente pelo povo para o município de Itajubá foi o doutor Sebastião Pereira Ranó, pai da nossa querida doutora Branca Renó, primeira desembargadora do estado de Minas, segunda desembargadora do Brasil. Então veja como é que Itajubá é rico em história para nós podermos compreender essas questões. A emancipação política de Itajubá ocorreu em 27 de setembro de 1848, quando o Arraial de Boa Vista de Itajubá foi elevado à categoria de Vila da Boa Vista de Itajubá pela Lei Provincial número 335. Anteriormente, a área era conhecida como Freguesia de Itajubá e pertencia ao território de Delfim Moreira. Lei Provincial número 355. Bernardino José de Queiroga, presidente da província de Minas Gerais. Eu enumerei aqui alguns artigos para a gente poder compreender o que a lei exigia para poder levar de freguesia a categoria de vila. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa Provincial decreta e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 1º. Fica elevada a vila e freguesia da Boa Vista de Itajubá, do município de Campanha, com a denominação de Vila da Boa Vista de Itajubá, compreendendo a freguesia do mesmo nome, as do Espírito Santo de Cunquibus, atual Cristina, a de São Sebastião de Capituba, atualmente Pedralva, o distrito de São Caetano da Vargem Grande, Brasópolis e freguesia da Soledade de Itajubá, Delfim Moreira. Veja, esses distritos compunham a vila, então, que seria o município de Itajubá. Artigo 2º. Os habitantes do novo município são obrigados a construir à sua custa as casas para a sessão da Câmara Municipal e do Conselho de Jurados e uma cadeia segura, conforme o plano que for dado pelo governo, contando que as façam no espaço de 3 anos. Aqui, realmente, na linguagem popular, o bicho pegava. Para vocês serem elevados à vila, para vocês terem uma Câmara Municipal, se vira e nos dê toda a estrutura. Veja, nós não estamos falando em Estado, nós estamos falando em monarquia, nós estamos falando em império. Veja como que um povo de uma determinada região, querendo a sua, pelo menos, soberania administrativa, ele mesmo doava, eles mesmos trabalhavam para construir, num prazo de 3 anos, todas as edificações onde iria funcionar a Câmara Municipal, o Conselho de Jurados e a cadeia pública. Enquanto os habitantes do novo município não puderem construir as casas de que se trata o artigo 2º, servirão para o exercício das funções municipais e judiciárias e para a cadeia qualquer edifícios próprios arrendados pelos mesmos habitantes, para este fim, contanto que também tenham as comodidades indispensáveis e procederá à instalação da vila logo que os seus habitantes mostrem ter as ditas casas. Então, veja, o artigo 2º traz que
os habitantes teriam às suas expensas que construir as edificações onde iriam funcionar essas instituições. Entretanto, se o local demonstrasse para o governo provincial que ele tinha edificações já existentes que pudessem oferecer com determinada dignidade às comunidades para frequentar, eles dariam elevação à categoria de vila. Tente imaginar, para uma época onde contava-se casa com fogões, como que era escasso alguém ter um outro imóvel para poder arrendar para alguém. Isso aí era um processo, naquela época, que contava com os chamados, para a época, gente, vamos contextualizar, os homens bons, que se chamavam as pessoas de elite. A elite, evidentemente, financeira. A elite que tinha posses, porque era ela que poderia suprir esse artigo 2º. Só que, sozinho não conseguiria. Teria também que contar com a ajuda do próprio povo do local. Diante disso, emancipando-se e adquirindo autonomia administrativa, fez necessário que as autoridades da nova vila se empenhassem nas construções da cadeira pública, da Câmara de Vereadores, de local para o Conselho de Jurados e em remodelações urbanas exigidas por leis da província para a efetivação da vila e providenciassem as eleições e posses dos novos vereadores dirigentes da vila. Não era só as edificações, mas era praticamente uma reformulação urbanística em todo o local. Importante ressaltar que dias antes da aprovação desta lei provincial, mais precisamente no dia 12 de setembro de 1848, foi lavrado um documento de livro número 1, criado para nele se lançar os registros desta vila, com a explicação das necessidades das construções, dos edifícios públicos e obras de melhoria urbana, alinhamento das ruas, pinturas de residências, construção de muros, passeios e outros. Completando o documento, destacava-se o pedido de arrecadação em dinheiro, através de doações da população e as eleições dos vereadores, para que fossem alcançadas as exigências para a instalação da vila. Ou seja, agora, vamos ao povo, vamos reunir todos, para que possamos cumprir o artigo 2º dessa Lei Provincial 335, que fala das edificações para a instalação das instituições. Há um registro de uma lista contendo 61 doadores, com as quantias de suas respectivas contribuições. 61 doadores. Dessa arrecadação, foi apurado o valor total de R$3.430.000. Um significativo valor para a época. Com esse dinheiro, foram compradas e reformadas 2 casas, situadas onde hoje é a Rua Doutor Américo de Oliveira, fazendo fundos com o Largo das Carvalhadas, hoje Praça Getúlio Vargas. Essas 2 casas foram instalados o Conselho de Jurados, a Cadeia Pública e a Câmara de Vereadores. Em complemento, realizaram-se as obras do urbanismo exigidas. Ficou assim preparadas a sede da freguesia da Boa Vista de Itajubá para a instalação da vila. Quando a distinguida freguesia da Boa Vista do Sapucaí foi levada à vila da Boa Vista de Itajubá, haviam decorrido somente 29 anos de sua fundação pelo padre Lourenço da Costa Moreira. Em 19 de março de 1819, menos de 30 anos, essa região frutificou, proliferou, apresentou um progresso urbanístico. Pessoas vinham para cá. Para termos uma ideia, hoje, se nós fizermos um levantamento em Itajubá, nós temos muitas ramificações familiares do Vale do Paraíba. Por que do Vale do Paraíba? Porque, na época dos minérios nobres, o Império, querendo explorar cada vez mais seus minérios, fez com que a capitania de São Paulo descesse a serra para cá, para Delfim Moreira, para explorar metais nobres. Não acharam metais nobres e muitos não retornaram para a sua região.
ficaram em Itajubá. Então, nós temos aqui muitas pessoas que têm parentes, se for buscar, lá no Vale do Paraíba, que era a Capitania Paulista, de pessoas que vieram para cá para iniciar aqui, vieram na exploração de metais nobres e acabaram aqui construindo cidades. A Câmara Municipal foi instalada em 7 de abril de 1849, ocorrendo no dia 9 de abril a primeira eleição de vereadores de Itajubá, cuja posse se deu no ato da instalação da vila. Então, veja que interessante. Quando os primeiros vereadores tomaram posse, exatamente no mesmo ato em que a freguesia transformou-se em vila. Relevante mencionar que com a instalação da Câmara Municipal, o povoado passou a gerir seus próprios assuntos civis e políticos, separando-se definitivamente de campanha, de onde fazia parte. Então, veja que interessante. Ao instalar a Câmara Municipal, ao ter a primeira eleição, e aqui para efeito histórico, tá? O presidente da Câmara Municipal de campanha, ele veio para proceder com a eleição dos primeiros vereadores de Itajubá. E ele veio para proceder com as eleições, instalar a Câmara Municipal e, consequentemente, depois separarmos deles. Temos a nossa autonomia e soberania administrativa. Enfim, em solenidade de 21 de junho de 1849, dirigida por autoridades de campanha, com muita festa popular, foram empossados os 7 vereadores eleitos em 9 de abril de 1849, ficando assim constituída a Câmara Municipal. Como presidente, João Carneiro Santiago, pai do Coronel Carneiro Júnior. Dr. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. Dr. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, posteriormente, seria conselheiro do Império, governador da província, ministro da Fazenda, da Justiça, da Marinha e da Guerra. Veja bem, um primeiro vereador de Itajubá sai daqui para tornar-se conselheiro do Império e ministro. José Manuel dos Santos Pereira, pai do famoso cientista Dr. Vital Brasil. Antônio Dias Pereira, bisavô paterno do Dr. Venceslau Braz. E aqui tem uma curiosidade. Antônio Dias Pereira, bisavô paterno do Dr. Venceslau Braz. E Caetano Ferreira da Costa e Silva, bisavô materno do Dr. Venceslau Braz. Então, o Dr. Venceslau Braz, antes de pensar em nascer, ele já tinha um compromisso muito sério com a política, uma vez que os dois bisavôs compuseram a primeira Câmara Municipal de Itajubá. E José Caetano Grilo e Cândido Ribeiro da Costa. Essa era a composição da primeira Câmara Municipal de Itajubá. Suplentes que também desempenharam o cargo de vereador: Dr. Domiciano da Costa Moreira, Joaquim Carlos Noronha, Antônio Soares dos Santos, Manuel Alves dos Reis e Francisco José Pereira. Foi secretário Luiz Rodrigues de Miranda. Desempenharam a função de presidente neste quatriênio João Carneiro Santiago, José Manuel dos Santos Pereira, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, Caetano Ferreira da Costa e Silva e Antônio Dias Pereira. E foi em 30 de junho de 1849 que pela primeira vez se reuniu a Câmara Municipal de Itajubá, consolidando-se assim o poder administrativo local e estruturando os primeiros serviços públicos. Esses homens ilustres governaram Itajubá no quatriênio de 1849 a 1852. Iniciava-se assim com a primeira Câmara Municipal, a autonomia administrativa da cidade. Parabenizo a Câmara Municipal de Itajubá, na pessoa de seu presidente, senhor Silvio César Vieira,
e ao diretor da Escola Legislativa, o senhor Luiz Gonzaga da Costa, por essa singular iniciativa de inserir uma solidariedade histórica em sua reunião ordinária. É um momento importante para celebrar conquistas, relembrar o passado e reafirmar o propósito desta douta Casa Legislativa. Este ato solene destaca não somente a importância da história e do legado desta instituição, como também sirva de motivação a todos os seus membros a continuarem com seus valorosos trabalhos em prol de nossa sociedade itajubense. Um legislativo forte e atuante é um sinal de uma sociedade madura e democrática. Nunca podemos nos esquecer que é nesse espaço que a voz do povo se manifesta. E é por meio das decisões desta casa que se constroem os projetos de futuro para a nossa querida e amada Itajubá. Muito obrigado. Agora, temos a honra de chamar o senhor Antônio Mauro Ferreira, tataraneto do coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva, que fará uma breve exposição sobre a trajetória de seu ilustre antepassado, homem que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de nossa cidade e de toda a região. Beleza, tá bom. Boa noite a todos, excelentíssimas autoridades presentes e caros vereadores. Sou Antônio Mauro Ferreira, tataraneto do tenente-coronel Caetano. Nasci em Brasópolis, tenho residência em Itajubá e meu negócio fica em Piranguinho. Assim como ele, meu coração fica dividido entre esses municípios. Quem foi o coronel Caetano? O tenente-coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva nasceu na fazenda da Barra, em Santana do Capivari, distrito de Pouso Alto, Minas Gerais. Em nossa pesquisa, identificamos o coronel Caetano como um homem bravo, rigoroso, enérgico e dominador. Foi justo e honrado. Possuidor de algumas fazendas, uma delas a Fazenda Figueiras, onde hoje se encontra o bairro Figueiras, aqui no município de Itajubá. Era rico e influente. Aproximou-se da política ainda jovem, pois sabia que a organização política de uma região era fundamental para o desenvolvimento. Em 1832, com 39 anos, Caetano já era juiz de paz da região, pertencente ao termo de Pouso Alegre, município de Campanha. Na passagem do século XIX para o XX, antes da República, o Brasil vivia uma estrutura rural de caráter latifundiário. A política era instável. Em 1831, Caetano tinha 38 anos. Na história, Dom Pedro I deixou no seu lugar, no Brasil, o filho Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Aí começou a desandar, né? Parte dos militares era contrária ao sistema imperial. Isso fez com que fosse criada a Guarda Nacional, em que latifundiários influentes recebiam o título de coronel
pela influência e capacidade de formar o seu próprio exército, com o interesse de lutar contra o sistema. Os coronéis supriam a necessidade da população. Em troca, recebiam respeito e obediência. As ações eram tomadas pelos coronéis e não pelos políticos. Ainda bem hoje que só tem coronel do Exército e da Polícia Militar, né? Obedeceu ao comando do governo imperial, marchando para São Bento de Sapucaí e depois para Baipendi, posicionando para o combate com outras forças legalistas. A participação eficiente e pronta do batalhão da Guarda Nacional, comandada por Caetano, significou muito para Vargem Grande, hoje Brasópolis. A pequena vila tornou-se centro das atenções nacionais naqueles dias difíceis. Contou o guia de Itajubá que o bravo coronel Caetano organizou por sua conta um pelotão de soldados voluntários e, juntado com o batalhão improvisado pelo coronel Julião Meyer de Pouso Alegre, postaram-se no Largo dos Passos, hoje Praça Teodomiro Santiago, aqui pertinho, e foram em direção a Baipendi lutar contra os chimangos, entrincheirados na região. Caetano não se prendia aos protocolos e fazia as coisas à sua maneira. Os coroné é um jeitinho mineiro de falar, mas quem são? São todos e todas descendentes do mineiro Coronel Caetano da Costa e Silva, que foi bisavô do ex-presidente do Brasil, Venceslau Braz, que governou o país entre 1914 e 1918, quando enviou tropas brasileiras na Primeira Guerra Mundial. Ao regressar à sede de Itajubá, Coronel Caetano recebeu os merecidos elogios formulados pelo chefe-maior do Comando Militar do Governo Imperial, General Barão de Caxias. Brasópolis, Piranguinho e Itajubá é o que é hoje, graças a este grande homem que liderou as forças políticas da época e defendeu a região sul-mineira durante a Revolução dos Liberais. É isso que eu tinha a dizer. E não sei se vai fazer a fala da Patrícia agora, Luiz. Aí, em seguida, a gente continua a doação de alguns livros para algumas instituições presentes, ok? No dia 19 de julho próximo, no Pesqueiro Restaurante de Coronel, nós vamos fazer um evento de confraternização, onde a Patrícia, jornalista responsável pela produção desse livro, estará presente. Aí nós vamos ter uma oportunidade maior de conversar pessoalmente com ela e explorar mais ela, falando sobre a produção desse livro, que levamos 3 anos para poder confeccionar. Tá bom? Muito obrigado. E dando continuidade a este ato solene, solicito à equipe técnica que proceda à exibição do vídeo enviado pela senhora Patrícia Celeste Martins Ferreira, tataraneta do Coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva. A senhora Patrícia é autora
do livro A Família do Coroné, a família Coroné do Sul de Minas. Ela reside aqui ela reside na cidade de São Paulo e por esse motivo não pôde estar aqui hoje. Gentilmente enviou esta mensagem em vídeo para ser compartilhada conosco. Olá, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores e a todos presentes a essa sessão solene. Eu sou a Patrícia, tataraneta do coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva, o qual homenageamos neste livro da família, a família Coroné do Sul de Minas, escrito por mim com a colaboração do meu irmão Celso, né? Infelizmente, não podemos estar aí presentes a essa sessão solene, mas estamos muito bem representados pelos meus primos, né, que estão aí presentes. Bom, primeiro eu quero parabenizar, né, a casa pelos 176 anos de história e também agradecer a essa oportunidade de apresentar o livro, né, e falar um pouco, né, sobre esse personagem histórico. Então, há 176 anos, o coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva foi um dos vereadores a compor a primeira sessão ordinária, né, da Câmara Municipal de Itajubá. E eu não sabia disso. E eu visitei a Câmara para saber informações sobre o coronel, né? E aí tive acesso a ata, né, da primeira sessão. E aí, então, fiquei muito surpresa e feliz por saber que ele estava ali entre os vereadores, os primeiros dessa, né, essa primeira sessão. Ele estava ali e eu consegui ver a assinatura dele. Porém, não consegui a foto. Até agora, eu não consegui a foto do coronel Caetano. E uma das moças, né, que me recebeu muito bem aí na Câmara, né, agradeço muito, teve uma dica, me deu uma dica, né, de percorrer as antigas fazendas. Ainda não percorri, mas eu tenho a intenção, sim, de percorrer para saber se eu encontro, né, mais detalhes, alguma história e também a foto do coronel Caetano, né. Bom, falar do coronel o que me vem à cabeça é coragem, né? Ânimo e coragem. Tá? Eu acho que isso falta muito, né, para a gente nos dias de hoje, nos dias que estamos assim com a facilidade da tecnologia, né? Acho que nos falta bastante coragem, né? Determinação, né? Seguir em frente, realizações. Então isso fica assim, o que inspira nesse livro, nessa minha pesquisa em relação ao coronel, é isso. Bom, para finalizar aqui a minha fala, eu vou ler um trecho do livro, tá? Que eu gosto muito desse trecho. É um relato do coronel Francisco Braz, que foi o pai do ex-presidente Venceslau Braz. Venceslau Braz é bisneto do coronel Caetano, né? E o Francisco Braz, ele escreve, teve desavenças políticas, apesar disso, né, das desavenças políticas com, né, o coronel Caetano, ele escreve para o filho, né, relatos sobre o bisavô dele, né, o coronel Caetano. Então, o Francisco Braz escreve assim para o seu filho: possuía aqui o coronel Caetano umas 4 fazendas, a do Cancã, próximo a essa vila Brasópolis, a do Piranguinho, a das Figueiras e a fazendinha, esta à margem direita do rio Sapucaí. Tinha ele um exército de agregados que nenhum outro interesse lhe davam a não ser o voto nas eleições. Ele tinha uma avalanche de votantes para ser o mais influente político. E o era efetivamente. Tinha grande alma e coração magnânimo. Não sabia recusar-se aos que ricos ou pobres o procuravam. Daí o seu prestígio. Tá? Eu gosto muito desse trecho e eu finalizo com isso, né?
uma inspiração, né, para todos nós, né, para os políticos aí atuais, os presentes, né, que fazer pelo povo, fazer pelo outro, né, a gente recebe esse retorno, assim como recebeu o Coronel Caetano, esse prestígio todo, tá? Bom, é isso. Muito obrigada pelo espaço. Um grande abraço para vocês. Tchau. Até mais. E dando sequência a este ato solene, a Câmara Municipal de Itajubá tem a honra de entregar diplomas de reconhecimento histórico aos descendentes do Coronel Caetano Ferreira da Costa e Silva, em reconhecimento à preservação da memória e de uma figura marcante da história itajubense. Convido o excelentíssimo senhor vereador Silvio César Vieira, presidente da Câmara Municipal, para fazer a entrega do diploma ao senhor Antônio Mauro Ferreira. Solicito que o senhor Antônio Mauro ainda permaneça para que, em nome da senhora Patrícia Celeste Martins Ferreira, que é autora do livro A Família Coronel do Sul de Minas, e também em nome do excelentíssimo, ou melhor, em nome do senhor Celso Alencar Martins Ferreira, que também foi o colaborador do livro, para que receba em nome em nome deles, receba este certificado, este diploma. Eu peço então para que o vice-prefeito, Dr. Bob, faça a entrega desses certificados. Depois o Claro. Então, nesse momento, sendo entregue o livro também à Biblioteca da Prefeitura Municipal, vice-prefeito Dr. Bob recebendo também este exemplar do livro A Família Coronel do Sul de Minas. Claro. Então, nesse momento, aproveitando a presença do senhor Antônio, eu peço para que o comandante do 56º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Fábio Assis, venha aqui receber em mãos o exemplar também, para que fique a posteridade junto aos militares de nossa cidade. Então, a Fábio fazendo a entrega nesse momento. Por favor, uma foto.
Silvio, vai lá, por favor. Só a presença do nosso presidente também. Claro. Agora também sendo feita a entrega do livro à presidente da Academia Itajubense de História, nosso querido professor Marcos Olivas, doutor Marcos Olivas, sendo feita a entrega também para o acervo da Academia. Quem que vai entregar? Por favor, senhor Antônio. Oi, a Guiomar. Guiomar, por favor. Guiomar Aparecido também foi colaboradora da obra. Eu vou aproveitar que a Guiomar já está aqui, também receberá uma homenagem aqui da Câmara Municipal. Para isso, eu convido a vereadora Andressa, do coletivo, vereadora Andressa Daiane, que faça a entrega deste certificado à senhora Guiomar Aparecida Ferreira, que também, igualmente, é colaboradora da obra. E nesse instante, convido a excelentíssima senhora doutora Letícia Drummond, juíza de Direito e diretora do Foro da Comarca de Itajubá, para fazer a entrega do diploma de reconhecimento ao doutor Marco Antônio Olivas, presidente da Academia Itajubense de História, em homenagem à sua valiosa contribuição à preservação da memória histórica de nossa cidade. Presidente Silvio, com a palavra. Convido o excelentíssimo senhor vice-prefeito, doutor Roberto Bob, para sua fala. Pode tomar o púlpito ali, por favor. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o nosso presidente Silvio. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores e funcionários dessa nobre casa. Queria cumprimentar a doutora Letícia. Em nome dela, também cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. E queria também cumprimentar a todos vocês aqui presentes na Câmara, nessa solenidade, os nossos ouvintes nas redes sociais. Queria falar que é um momento muito feliz para a nossa história, né? E a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, é um poder muito importante em nossa cidade. Ele auxilia em muito o Poder Executivo e, junto com o Poder Judiciário, eles governam a nossa cidade com maestria. Nada seríamos no Executivo sem vocês na Câmara Municipal. Vocês nos ajudam na fiscalização, vocês nos ajudam nos projetos, nas ideias, tá? E num bom desenrolar de todo um governo municipal. Qual prefeito, qual vice-prefeito conseguiria governar sem vocês? A importância de vocês é muito grande. E essa é uma data muito especial, né? 176 anos da primeira sessão da Câmara.
30 de junho de 1849. Né? Olha que data especial. Né? Aí começou realmente a história de Itajubá, o governo de Itajubá, a organização social e política de Itajubá. Eu acho que isso tem que ser realmente comemorado, tem que ser lembrado, como foi com maestria pelo professor Olivas. Muito bom, tudo que o senhor falou é envolvente, né? O senhor Antônio também completou ali com aspectos envolventes. É muito bom saber sobre a nossa história, sobre como começou a nossa organização política, né? E olha bem, nós começamos com, na verdade, uma Câmara um fórum, que seria, né, doutora Letícia, os jurados ali. Então, ali praticamente começou os julgamentos, e depois um local que seria uma cadeia, né, para se cumprir as penas que eram julgadas. A organização foi ali, começou ali, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário, né? Então, assim começa a harmonia entre os poderes, assim começa uma cidade em si, se constrói uma cidade. E a gente vê, com o desenvolvimento desses três poderes, o progresso chegar, a organização chegar, né? Então, isso é envolvente, é maravilhoso. Então, queria... Oi? Queria cumprimentar vocês, vereadores, nessa data tão especial, parabenizar a nossa Câmara Municipal por essa data tão importante. Tá? E queria expressar o meu orgulho de estar presente aqui e de fazer parte dessa história. Né? Parabéns a todos nós. Né? Parabéns a Itajubá. Parabéns à Câmara Municipal de Itajubá. Um abraço a todos. Boa noite. Agora a palavra está aberta para os vereadores, iniciando pela vereadora Andressa do Coletivo. Por favor. Muito boa noite ao excelentíssimo senhor presidente, aos senhores vereadores, à vereadora Vera, às autoridades presentes, aos cidadãos que aqui estão e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós celebramos um marco, né, um marco muito importante, de conexão com o passado, de compromisso com o presente. Acho que é um momento que a gente tem a oportunidade de também reforçar, né, os nossos compromissos e também que nos inspira para o futuro. Se a gente pensar, né, há mais de um século atrás, começou, né, a se desenhar aí o caminho da cidade que hoje nós conhecemos. E se a gente parar para pensar, muitas das pautas que nós defendemos hoje sequer podiam ser discutidas, né, naquela época. E a cada geração, tanto os parlamentares, quanto os servidores, quanto todos os cidadãos, eles regaram a semente, né, a semente da democracia. E hoje, a Câmara que nós vemos hoje é mais do que um prédio, né? É uma trincheira de luta, de esperança e de escuta também. Esse é o nosso papel, né? Uma escuta ativa. É um dos nossos papéis. E como representante, né, do meu mandato coletivo, eu tenho total consciência da responsabilidade que carrego por estar aqui ocupando uma cadeira nesta casa. Maior ainda é a responsabilidade enquanto mulher, uma das poucas mulheres que passou por esta casa. Que hoje seja mais do que um momento comemorativo, que nós possamos lembrar todos os dias da força que a política tem, quando ela é feita com seriedade, com escuta e com coragem. Que nós possamos continuar a escrever essa história juntos, com autonomia, com cuidado, com amor pela nossa cidade. Viva a Câmara Municipal, viva o povo itajubense, viva a democracia.
Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos, a doutora Letícia, a gente sabe que o seu tempo é muito corrido, né? Professor Olivas, o vice-prefeito Bob, a família que também está aqui, muito orgulhosa e né, tem muita razão para isso. Acho que participar disso foi uma aula para nós, e o que eu posso deixar de dica aqui é que uma Câmara, uma cidade, uma pessoa que ignora o passado tende a repetir os erros, né, no futuro. Então a gente tem que aprender, nós que estamos lutando pela a valorização maior aqui do Legislativo como poder, a gente tem que se espelhar em homens como os que foram falados aqui. Agradeço também a nossa equipe aqui de servidores, o diretor Luiz, o Gonzaga, muito competente, a Claudinha, a nossa assessora, a Thaís, o Cleiton, a Tássia Milene, Ângelo, Mateusão, e a todos que estão aqui, a Sueli também, sempre dando uma força, a Paola, que está fazendo o making off aí dessa nossa sessão. Agradeço a todos. Sem os servidores aqui, a gente não seria nada, pessoal. Tem que agradecer muito a eles. Desculpa se eu esqueci alguém, às vezes esquece um, depois xinga a gente, né, doutor? Declaro encerrado este ato solene. Agradeço a presença de todas as autoridades, convidados e cidadão, que abrilhantaram essa noite que vai ficar para a história. Muito obrigado.